Hoje vamos meditar sobre o livro de Romanos e eu gostaria de contextualizar um pouquinho sobre esse livro para você que nos escuta. Romanos. O evento que dividiu a história em antes e depois e mudou o mundo aconteceu cerca de 30 anos antes que Paulo escrevesse essa carta. O evento, vida, morte e ressurreição de Jesus, aconteceu num canto remoto do grande Império Romano, a província da Judéia, na Palestina. Quase ninguém percebeu, certamente ninguém da atarefada e poderosa Roma. E quando a carta chegou a Roma, quase ninguém a leu, pelo menos ninguém que tivesse influência. Havia muita coisa para ser lida em Roma: decretos imperiais, poesias da melhor qualidade, filosofia moral elaborada com requinte. Boa parte desse material era o que de melhor se produzia no mundo. Mesmo assim, em pouco tempo, como às vezes acontece, a carta superou todos os outros escritos. A carta de Paulo aos Romanos exerceu em seus leitores um impacto muito maior que as obras de todos os escritores romanos juntos. A rápida ascensão da carta até o topo da influência é um fato extraordinário, pois foi escrita por um obscuro cidadão romano que não tinha muitos contatos. Mas tão logo iniciamos sua leitura, percebemos o conteúdo excepcional. Nem a obscuridade do escritor e dos seus leitores poderia mantê-la ignorada por muito tempo. A Carta aos Romanos é um tratado produzido por uma mente brilhante e apaixonada. É a gloriosa vida da mente dedicada ao serviço de Deus. Paulo toma o fato da morte e ressurreição de Jesus, bem testemunhado, crido com devoção, e pondera sobre suas implicações. De que maneira a morte e a ressurreição de Jesus deram um novo rumo à história da humanidade e, ao mesmo tempo, afetaram a vida de cada homem, mulher, criança no planeta? O que Deus vai fazer? O que significa dizer que Jesus salva? O que está por trás de tudo isso? E qual será o resultado? Essas são as questões que orientam o pensamento de Paulo. A mente de Paulo é flexível e aberta. Ele usa lógica, argumentação, poesia, imaginação, escritura, oração, criação, história e experiência, e entrelaça tudo nesta carta que se tornou o principal documento da teologia cristã. Diferente dos camponeses que viajavam com Jesus, Paulo era um intelectual instruído pelos rabis e, portanto, capaz de analisar passagens bíblicas. Ele também era conhecedor da lógica grega e aplicava seus conhecimentos à história de Jesus. Mas sua obra exigiu muito mais que um trabalho de faculdade. Ele trabalhou suas ideias enquanto caminhava milhas e milhas através da árdua Turquia, queimado pelo sol escaldante e encharcado pela chuva, acampando no meio do nada ou se hospedando ocasionalmente em estalagens cheias de pulga. Ele refletia sobre a cruz enquanto tentava acender o fogo para cozinhar num barco de madeira que corria o risco de incendiar-se, não fosse a água do mar, respingando continuamente na proa. Paulo ainda não conhecia Roma quando escreveu para centenas de cristãos que lá residiam. Ele já havia encontrado alguns deles durante suas viagens em outras cidades, mas queria apresentar-se pessoalmente às suas ideias àqueles que só tinham ouvido boatos a seu respeito. Alguns eram judeus que consideravam o Messias Jesus, mas muitos não-judeus tentavam entender o que Jesus significava de fato para eles. Todos discutiam sobre como um seguidor de Jesus deveria viver. Por isso faziam questão de ouvir em primeira mão a explicação de Paulo. Te convido então a ler um pouquinho dessa carta de Paulo aos Romanos, a partir agora do versículo 3. Abre então em Romanos capítulo 3.